E agora eu vou contar por que eu sou um milagre. Aos 9 anos, eu era uma criança feliz. Feliz. Embora fosse filha de mãe solteira, eu era uma criança feliz. Né? Mas ela era uma mulher muito nova, muito jovem quando teve a filha. E automaticamente ela se apaixonou. E essa criança também queria ter um pai. Só que ela casou rápido. E ele também era muito legal, eu gostava muito dele. Só que passou acho que 1 ano. E ele começou a beber desenfreadamente, sem motivo nenhum. E as coisas mudaram assim, como virar um copo d'água no chão. Ele, daquele homem bom, que iria ser um pai perfeito, virou um monstro, né? Porque ele agredia muito a minha mãe. Não batia, mas as agressões faladas era muito doído. E aquilo machucou, começou a machucar o coração da menina de 9 anos. E ela começou a ficar revoltada, começou a ficar triste. Um dia ele chegou muito bêbado, bateu nela. Nesse dia ele bateu, ela reagiu no lugar da mãe e derrubou ele. E ele estava muito alcoolizado e ele caiu. E é verdade, eu ia agredi-lo mesmo. Só que a minha mãe se meteu. E eu não entendi por que ela se meteu. Fiquei muito brava. Achei que ela gostava dele e não gostava mais de mim. Por causa disso eu fui embora. Fui para as ruas de São Paulo. Fui para o centro de São Paulo sem conhecê-lo. Né? E aí eu entrei na marginalidade. Alguém me pegou, me levou para uma casa onde só tinha criança. E esse alguém ensinava essas crianças a ser trombadinha, a ser ladrão, a pegar em armas. Mas um dia eu descobri quem era esse alguém. Eu não gostava muito dele, porque a minha educação ainda era diferente. Até o dia que eu descobri quem era aquele homem. Porque numa das voltas que nós chegamos desses lugares que a gente ia, ele estava discutindo com alguém. E nessa discussão eu achei ter ouvido a voz da minha mãe. E fui ver. E era a minha mãe. E ele estava discutindo com a minha mãe. E eu sempre fui em defesa da minha mãe. Fui ali também, mesmo sabendo que ele era muito violento e que ele poderia até fazer alguma coisa para mim. Só que, para minha surpresa, aquele homem era o meu pai. O meu pai biológico. Ali caiu o meu mundinho. Porque eu ainda sonhava com um super-herói. Saí de um padrasto bêbado para conhecer um pai marginal. E aí, naquela hora, com muita raiva, muito triste, eu jurei ser pior do que aquele homem. E foi o que aconteceu. Aos 14 anos, eu já era uma criança extremamente perigosa, procurada por São Paulo inteiro. E eu consegui sumir um tempo da vista da polícia, porque eu engravidei e corri para o colo da mamãe. E lá eu tive a minha filha. Mas eu voltei para a cidade. E ao voltar, eu já tinha quase 17 anos. E eu fui pega. E fui escondida durante quase 1 ano. Quando eu fui levada para a penitenciária de São Paulo. E lá eu fiquei 25 anos da minha vida. Deixei um bebê com 9 meses. Saí, ele tinha 25 anos. Mas no presídio a gente aprende algumas profissões, basta querer. Eu quis fazer uma e eu acabei virando costureira. Sou costureira hoje, profissional. Mas eu queria um emprego, eu queria reencontrar essa criança, porque eu já sabia que a minha mãe tinha morrido. E na época que a minha filha nasceu, a minha mãe estava de nenezinho novo, tinha um irmãozinho de 1 ano. E eu queria encontrar essas coisas que eu deixei. Eram minhas coisas. Era o que eu tinha de herança, era o que eu tinha de esperança. Eram essas crianças. E eu fui tentar trabalhar em São Paulo, tem muita confecção. Eu até fiz teste em alguns lugares. Eu consegui passar nos testes. Mas eu não conseguia entrar devido ao meu antecedente.
todas as portas se fecharam. Alguém um dia falou para mim assim, alguém que esteve comigo no presídio, eu vou te arrumar um serviço, você está aí pedindo serviço para todo mundo? Eu falei, não quero serviço seu não. Ela, não, mas é um serviço legal. Eu falei, não quero não. Não, mas é legal. Eu falei, eu não quero, porque eu sabia que ela era traficante. Ela falou, mas não é comigo não. Se você vai para fora de São Paulo, você vai para uma fazenda. Quando ela falou numa fazenda, eu me enchi de alegria de novo, porque eu sabia fazer muitas coisas. Inclusive plantar. Eu gosto de flores, então eu sabia plantar. Mas eu fui para a fazenda, eu aceitei e fui para a fazenda. Só que, para minha surpresa, quando eu cheguei na fazenda, eu fui levada para uma das repartições da fazenda e lá não se fazia plantações nem coisa nenhuma. Se fazia crack. E ali eu fui aprender a fazer crack. Eu queria voltar. Como? Eu estava muito longe. Nem São Paulo eu conhecia mais direito, que dera ali. Como que eu ia voltar? Falei, o jeito é trabalhar. Fui trabalhar, porque eu queria realizar o sonho que eu vinha trazendo desde o presídio. E aí durante 3 meses, eu fiquei fazendo crack. E o crack é cozido. E você ingere. Não tem como. E eu continuei ali fazendo. Quando passou esses 3 meses, eles precisavam mandar essa droga para São Paulo. Ninguém queria trazer. É muito arriscado. Eu, como queria voltar, resolvi correr o risco e vim com a droga para São Paulo. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a notar algumas coisas diferentes em mim. Dor de cabeça, dor no corpo, ficava irritada com nada. Reclamei para uma das pessoas. E eles falaram, você está viciada. Falei, imagina, eu nunca nem liguei para droga. Droga nenhuma consegue fazer nada comigo. Ele falou, então tá, vamos ver. Faz o teste. Eu fui para o teste. E no teste eu descobri que eu estava viciada. E eu fiquei muito triste. Porque descobrindo que estava viciado, eu tinha acabado de perder toda a chance de reencontrar aqueles 2 jovens, né, 27, 28 anos. Como é que eu ia voltar para uma casa onde 2 pessoas que nunca me viram, não tiveram nenhum tipo de convivência comigo, viciada? Quem quer ter um viciado em casa? Ninguém. É difícil lidar com viciado. É perturbador. Realmente, eu perdi todas as esperanças ali. Já estava ali na Cracolândia. Fiquei ali. Fiquei ali durante 14 anos da minha vida. Né? Sem saber muito bem o que fazer. Pastor, o senhor quer falar? Como é que foi que o senhor... Não, pastor, calma. Não tenha medo. Fique calma. Como é que foi que o senhor se perdeu na Cracolândia, pastor? Eu fui pregar na primeira igreja batista de São Paulo, num congresso missionário. Preguei lá na sexta-noite, no sábado, e aí no final da tarde, eu estava hospedado no hotel próximo à igreja, e eu fui a pé do hotel para a igreja. E eu virei numa rua que não deveria ter virado nela. E eu fui parar dentro da Cracolândia. E todo arrumadinho ali, com a Bíblia na mão para pregar, diante daquele caos. Nunca tinha visto aquilo, já tinha visto pela televisão, mas ao vivo nunca tinha visto. E eu fiquei morrendo de medo de ser assaltado. Aí eu pensei, vão levar meu relógio, levar minha carteira, e se eu sair vivo daqui, já estou no lucro. E aí a gente, quando tem medo, faz o quê? Ora. E eu já comecei pelo Salmo 91, né? E pedi a Deus que tivesse misericórdia de mim e tivesse compaixão. E Deus me respondeu a oração assim, no mesmo instante, na mente e no coração. Eu não ouvi vozes, mas a resposta do Senhor foi algo que trouxe paz e angústia. Paz no sentido de que fique tranquilo, não vai acontecer nada. Mas